Em um mundo antigo onde o divino e o terreno se entrelaçam, uma questão perdura através dos séculos. Como os Nefilins, esses seres misteriosos, filhos dos deuses e dos homens, sobreviveram ao grande dilúvio. Como Golias tinha aquele tamanho todo? Estas histórias nos levam além do conhecido, explorando mitos, lendas e textos antigos, em busca de respostas sobre a persistência desses gigantes na Terra, após a catástrofe que redefiniu a existência humana. Junte-se a nós nesta jornada enigmática, desvendando os segredos dos Nefilins e sua inesperada sobrevivência. Desde a antiguidade, gigantes fascinam a humanidade, simbolizando força e mistério além da compreensão humana. Esses seres, com sua estatura monumental, representam tanto o poder capaz de proteger quanto o potencial para provocar caos, inspirando temor e admiração. Eles são vistos como guardiões de sabedoria antiga e desafiantes, que testam os limites dos heróis, transformando-se em mestres que incentivam o crescimento pessoal através do confronto. A presença dos gigantes em mitos e histórias reflete nosso desejo de superar grandes desafios e explorar o desconhecido, além de servir para nos lembrar das forças maiores que existem além de nossa realidade cotidiana. Esses seres, temidos por sua força e com a relação marcada por conflitos com humanos, são também admirados por sua sabedoria e habilidades. Sua presença em mitologias mostra como o outro pode conviver harmoniosamente conosco, incentivando a valorização da diversidade. Os gigantes contribuíram com suas capacidades extraordinárias, desde construir maravilhas até guardar conhecimentos antigos, destacando a importância da multiplicidade de talentos. As pirâmides do Egito e as linhas de Nazca no Peru, por exemplo, por causa do tamanho impressionante e da precisão com que foram construídas, alimentam especulações e mitos sobre suas origens, incluindo a ideia de que poderiam ter sido construídas por gigantes ou com a ajuda deles. Um dos gigantes mais conhecidos da história é Golias, que com sua altura e força extraordinárias simboliza o ápice do poderio militar filisteu, desafiando os israelitas a um combate individual que decidiria o destino de ambos os povos. Armado com uma armadura pesada e uma lança de proporções colossais, Golias não era apenas um guerreiro temível, mas também um teste à fé e à coragem dos israelitas. Sua presença no campo de batalha, mais do que uma ameaça física, era um desafio psicológico, instaurando medo e hesitação entre os soldados de Israel. A história de Golias, entrelaçada com a de Davi, o jovem pastor que o enfrenta e o vence, é um relato de superação, fé e destino, como veremos a seguir. A armadura de Golias simbolizava a invencibilidade do gigante filisteu. Composta por um capacete de bronze e uma cota de malha que pesava cerca de 57 quilos, a armadura era uma fortaleza móvel, refletindo a imponência e a força de Golias. Suas grebas de bronze protegiam as pernas, enquanto a lança, cujo cabo era comparado à trave de um tecelão e cuja ponta pesava cerca de 7 quilos, destacava-se como uma arma de poder devastador. Golias fazia parte de uma linhagem de gigantes, tendo parentes que compartilhavam sua impressionante estatura e força. Entre eles destacam-se Lami, identificado como irmão de Golias no contexto das Escrituras, Isbi-Benob, que tentou matar Davi, mas foi derrotado e morto pela intervenção divina através de Abisai, um dos homens poderosos de Davi, Saf, que foi derrotado em batalha por Sibecai, o Husatita, e um gigante com 6 dedos em cada mão e cada pé, sem nome na Bíblia, que foi derrotado por Jonatas, sobrinho de Davi, em uma batalha em Gate. Essa revelação expande a narrativa para além do confronto no Vale de Elá, introduzindo personagens igualmente formidáveis, cujas próprias histórias se entrelaçam com os destinos de Israel e seus heróis. Os gigantes eram muito utilizados em exércitos por conta da sua elevada força física, e, consequentemente, também eram tidos como campeões. Na antiguidade, a figura do campeão detinha um papel crucial nos exércitos, simbolizando a honra e a força de suas tropas.
Esses guerreiros encarnavam o espírito e os valores de seu povo. Ao se destacarem em duelos e confrontos diretos, os campeões tinham a tarefa de inspirar seus companheiros e intimidar os adversários, muitas vezes decidindo o resultado de batalhas antes mesmo que exércitos inteiros se enfrentassem. Essa prática, além de reduzir o derramamento de sangue, elevava o status desses heróis a lendas vivas, cujas façanhas eram cantadas por gerações. Na batalha entre os filisteus e os israelitas, o campeão Golias propôs um desafio. Se algum israelita o derrotasse num combate singular, então os filisteus seriam servos de Israel. Todos os soldados sabiam da fama e do tamanho de Golias e tinham medo de enfrentá-lo. Por 40 dias ele zombou dos israelitas, que estavam aterrorizados e sem esperança de encontrar alguém capaz de enfrentá-lo. Davi, na época, um jovem pastor, ao ouvir as zombarias de Golias e perceber o medo de seu povo, se ofereceu para lutar contra o gigante. Sua motivação para enfrentar Golias era uma combinação de fé em Deus e indignação pelo desafio de Golias ao exército de Israel, que Davi via como um desafio ao próprio Deus de Israel. Davi recusou a armadura e as armas que o rei Saul ofereceu. No duelo, Davi usou sua funda para lançar uma pedra que atingiu Golias na testa, derrubando-o no chão. Davi então correu até Golias, pegou a espada do gigante e usou-a para decapitá-lo, garantindo a vitória dos israelitas sobre os filisteus. A disparidade entre os combatentes destaca a mensagem central da narrativa, que a verdadeira força reside não no poderio físico ou nas armas, mas na fé e na confiança em algo maior que si mesmo. A derrota de Golias por Davi contra todas as expectativas serve como um lembrete eterno de que a fé tem o poder de derrubar gigantes, transformar realidades e redefinir o curso da história. Os conflitos entre gigantes e humanos relatados na Bíblia causam curiosidades e nos fazem perguntar: quem são eles? De onde vieram? Como nasceram? Entre as teorias mais notáveis está a teoria dos Nefilins, descritos como seres híbridos resultantes da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Os Nefilim seriam então filhos de anjos que se apaixonaram por mulheres. Essa narrativa, encontrada no livro de Gênesis, sugere uma origem sobrenatural para esses gigantes, colocando-os como figuras de grande poder e ambiguidade moral. A ideia de que anjos e humanos poderiam ter descendentes juntos introduz uma complexidade teológica e mitológica que desafia interpretações literais e históricas. Esses seres, com sua estatura imponente e força sobre-humana, ocupam um espaço entre o divino e o terreno e traduzem tanto a capacidade de transgressão dos limites naturais quanto as consequências dessas ações. Mas ao contrário das teorias que associam Golias aos Nefilins, a análise de suas histórias sugere que eles podem ser descendentes de uma outra linhagem de gigantes. Essa perspectiva é reforçada pela menção de suas façanhas e pela descrição de suas características físicas excepcionais, que os destacam como parte de um grupo com uma herança própria. Também pelo fato de a Bíblia destacar outros grupos de gigantes, os Anaquins e os Refaíns, sem compará-los aos Nefilins. Os Anaquins são os descendentes de Anak, e descritos como um povo de grande estatura que habitava a região de Canaã antes da chegada dos israelitas, e os Refaíns, o povo que habitava áreas do Oriente Médio antes e durante os tempos bíblicos. Esses povos que reuniam gigantes acabaram sendo derrotados por outras nações, e seus remanescentes se espalharam e se refugiaram com outros povos. Esse pode ter sido o caso da família do gigante Golias de Gate, que era descendente dos gigantes e se refugiou com os filisteus. A menção desses gigantes nas narrativas bíblicas pós-diluvianas apresenta um intrigante enigma sobre a continuidade das linhagens de gigantes após um evento tão catastrófico quanto o dilúvio. Essas referências desafiam a compreensão tradicional de que o dilúvio teria exterminado todas as formas de vida, exceto aquelas preservadas na Arca de Noé. A sobrevivência dessas linhagens levanta questões sobre a diversidade do mundo antigo e os meios pelos quais
Certas tradições e memórias foram mantidas vivas em culturas que se seguiram ao dilúvio. Alguns estudiosos veem esses seres como figuras literais, descendentes diretos de anjos e humanos cuja presença indica uma época de grande tumulto espiritual e físico na Terra. Outros interpretam os gigantes de maneira simbólica, representando desafios morais ou espirituais enfrentados pelo povo de Deus. Há também quem os considere metáforas para tribos de grande estatura, conhecidas pelos antigos israelitas.